irmãos, abra a vossa Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, a oração de Abacuque. Ele faz uma oração na forma de canto. Livro de Abacuque, capítulo 3, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e logo temi. Mas, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica na ira, e lembras-te da misericórdia. Estes dois versículos que queremos aqui nesta noite estar falando com os irmãos, aonde eu quero dar o tema desta mensagem: 4 características de um avivamento. Aqui ele está orando e pedindo ao Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Nesse texto encontramos 4 segredos, 4 características de um avivamento. Cada avivamento, irmãos, que o povo de Deus tem experimentado ao longo da história, nós podemos entender que é através dessas 4 características que vamos estar expondo aqui, e é algo que gera avivamento, é algo que traz avivamento, porque às vezes, irmãos, a igreja precisa de um avivamento, ela precisa de estar avivada debaixo da graça do Senhor. E hoje nós vivemos este momento que a igreja precisa de um avivamento, precisa ser avivada, né? E nós entendemos que Deus vai trazer este avivamento. Como que o Senhor pode trazer um avivamento genuíno sobre a igreja do Senhor? Irmãos, avivamento não é só pula-pula, não é só movimento, não. Avivamento é um avivamento contínuo, onde entendemos que Deus vai dispensando sobre a nossa vida todos os dias, né? Venha o vento, venha a tempestade, venha o que vier, nós estamos debaixo da graça do Senhor, né? Porque algumas pessoas, quem sabe, às vezes até acham que está dentro de um avivamento e vem uma prova e a prova já leva ele para o outro lugar, né? Mas nós precisamos de um avivamento. Qual que é a primeira característica que nós vemos em um avivamento? É a oração. Crente que ora, ele está sempre avivado, está sempre na presença do Senhor. É o primeiro segredo do avivamento sobre a vida de alguém. A Bíblia nos diz no livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Deus dá um templo a Salomão para que ele possa estar ali inaugurando aquele templo, qual que foi a primeira coisa que Salomão fez? Orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Salomão e respondeu a sua oração. Ele orou. O segredo está na oração, de estarmos buscando este avivamento é através da oração. Os grandes avivamentos descritos na Bíblia, eles começam através da oração. Avivamento sem oração não é avivamento. Avivamento sem oração não é avivamento. Os irmãos, quando estavam ali na rua Azusa, eles oravam, intercediam e buscavam a presença do Senhor.
né? Então nós entendemos que o verdadeiro avivamento, a primeira característica de um avivamento, ele vem pela oração. O primeiro avivamento registrado após a queda do homem, quando os seus descendentes Abraão, chamando Enós, começou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que Enós foi o primeiro que começou a invocar. O que é invocar? É orar, é buscar ao Senhor, é buscar a presença do Senhor. Presença do Senhor se busca e se tem um avivamento através de um diálogo, uma oração, um relacionamento com Deus, né? Este é uma das características que podemos ter em um avivamento, a oração, ter um relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que quando Elias enfrentou ali os profetas, 400 profetas, depois mais 450, primeiro o que ele fez? Consertou o altar, mas depois ele orou ao Senhor, e através da oração de Elias, o fogo desceu. Fogo só desce, irmãos, quando tem oração. Não desce outra coisa se não for na oração. Fogo desce quando oramos. Não adianta cantar corinho na igreja, não adianta fazer louvorzão na igreja, não adianta fazer movimento na igreja, se não tiver oração, não tem avivamento. Se não tiver oração, não tem avivamento. O avivamento começa pela oração, pela comunhão que temos com Deus, aleluia. No livro de Atos dos Apóstolos, quando Deus prometeu a descida do Espírito Santo, o que aqueles irmãos estavam fazendo? Orando, buscando a face do Senhor, buscando a presença do Senhor. Eles começaram a orar e pedir o Espírito Santo, e através da oração o avivamento veio. A Bíblia nos diz que desceu o Espírito Santo como um fogo, desceu e selou aqueles irmãos com o Espírito, e eles foram cheios, foram avivados, começaram a pregar a palavra do Senhor, porque ali eles começaram a buscar ao Senhor. Não foi através de outra coisa, senão através da oração. Esse é o primeiro segredo de um grande avivamento. Amados irmãos, vivemos um momento que devemos orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Aquilo que nós precisamos e necessitamos é através da oração, através da consagração de estarmos com Deus. E é isso o primeiro segredo que temos que ter, é a oração. Segundo segredo, a segunda característica que vivemos para termos aqui um avivamento no nosso tempo. Segundo segredo do avivamento é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. A tua obra no meio dos anos, ouvir, Senhor, a tua palavra. E quantos mais não querem ouvir palavra? Se tiver palavra, eu não vou na igreja. Mas se tiver louvor, eu vou. Se tiver corinho, eu vou. Se tiver isso, eu vou. Se tiver aquilo. Mas não tem paciência de ouvir a palavra. Mas a palavra é o que nos alimenta. Amados, uma igreja que não tem palavra é uma igreja fraca. É uma igreja que não tem conhecimento. Quando vemos uma igreja que tem a palavra, que é pregada a palavra, os crentes são abençoados, são avivados, porque tem palavra de Deus. E quando nós abrimos a Bíblia, nós temos que ter palavra. Os pastores, os obreiros têm que ter palavra de Deus, porque o crente, os irmãos querem palavra, quer se alimentar de palavra.
testemunho, é tanta coisa, é tanta historinha, e a palavra se esquece. E nós temos um livro rico aqui, abençoado por Deus, aonde temos palavras de Deus para o nosso coração. A segunda característica que temos é palavra aos nossos corações. O avivamento vem através de ouvirmos a palavra do Senhor. E quando nós vemos lugares que não dão valor mais à palavra de Deus, se canta mais de 2 horas, e aí quando o pastor vai pregar, irmão, o senhor tem 15 minutinhos aí para pregar, vê se dá um jeito aí, resume aí. Mas é a palavra que sustenta o crente, é a palavra que sustenta o cristão. Tá bom, Daniel? Bom, viu? Deus vai abençoar a sua vida e a minha vida através da palavra de Deus. É Deus que vai nos trazer a resposta, é através da palavra. A revelação é bom? Sim, é bom. Profecia é bom? Sim. Mas a verdadeira revelação de Deus é através da palavra de Deus. Aleluia. Deus nos revela através da sua palavra. Então nós temos que ter, irmãos, consciência que um avivamento vem através da oração e também vem através da palavra de Deus, palavra genuína, que vem da parte de Deus. O avivamento de Judá nos dias do rei Josias só se deu depois que o sacerdote Ilquias anunciou: achei o livro da lei na casa do Senhor. No livro de segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao seu secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele o entregou a Safã, que o leu. E através dessa leitura, olha só, através dessa leitura, o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: os teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores no templo. E o secretário acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-nos um livro e o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, ao Aquibó, filho de Micaías, e ao secretário, e aos auxiliar real Azarias: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Depois que ele ouviu a palavra do Senhor, ouvi e teve um temor, porque ele entendeu que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, porque ele tomou um rumo na sua vida através da palavra, aonde ele ouviu a palavra do Senhor. Então, um avivamento, irmãos, mudança de percurso, acontece através da palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela muda a história, ela traz avivamento à sua igreja. Nós temos que ter esta palavra, nós temos que comer esta palavra,
nós temos que viver a palavra de Deus. Este que é o intuito de Deus. Esses livros foram escritos e inspirados por Deus, não é para ficar na nossa prateleira lá aberto no Salmo 91, não, para espantar alguma coisa, não, senhores. A Bíblia diz que nós temos que colocar no nosso coração a palavra, nós temos que ler, entender e saber que esta palavra tem que estar dentro da nossa vida, no nosso coração. Deus, Ele é poderoso para trazer um avivamento. O segundo ponto que nós entendemos é a palavra de Deus para que tenha uma característica de avivamento. Qual que é a terceira? Temor. O temor de Deus. Temi a tua palavra e ouvi, Senhor, a tua palavra e que? E temi. Tive temor. Temor do Senhor provoca no coração das pessoas, pela pregação da palavra de Deus, é a porta de entrada para um avivamento individual. O temor ao Senhor que veio sobre Nínive, os ninivitas, levando-os ao arrependimento no pó, na cinza. E deu-se após eles ter ouvido o que? A pregação do profeta Jonas. Está em Jonas 3, de 1 a 10, quando ele prega a palavra do Senhor, e aquele povo que? Teme ao que o Senhor falou. A Bíblia diz que todos rasgaram as suas vestes, tiraram as suas vestes, colocaram sacos, ficaram em cinzas, buscaram a face do Senhor, mas temeram o que o Senhor podia fazer. Então, através da palavra também vem o temor. Temi ao Senhor. A Bíblia nos diz também sobre o temor ao Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal a inteligência. Jó 28, 28. Vamos ler. Jó 28, 28. Jó 28, 28. Diz assim: disse então ao homem, no temor do Senhor está o quê? A sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Então nós temos que temer, ainda mais aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. No livro de Êxodo, capítulo 20, 18 a 20, vamos ler também. Êxodo 20, 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: vende-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som de trombeta e do monte o que? Fumegando. Todos o que? Tremeram, assustados, ficaram à distância, porque Deus estava falando com Moisés. E a Bíblia diz que ali havia trovões, relâmpagos, som de trombeta, do monte fumegando, aonde Deus estava falando com Moisés, transmitindo a sua palavra. Ficaram distantes. Disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus
esteja em vocês e os livre de pecar. Então, Moisés está dizendo: olha, não se preocupa em falar com Deus, não tenha medo de falar com Deus. E Deus mostrava a sua glória, o seu esplendor, e aquele povo temia, de tão grande era a manifestação de Deus naquilo que Deus estava fazendo e falando e tratando com Moisés. Então eles temiam, ficavam preocupados, né? Mas Deus veio para provar, não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não vos pequeis. Então, primeira característica de um avivamento: oração. Segunda característica de um avivamento: a palavra de Deus. Terceira característica de um avivamento: temer ao Senhor. Quantas pessoas não temem mais a Deus, né? Vive uma vida de qualquer maneira e não teme aquilo que Deus pode fazer. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter temor daquilo e tremor de Deus, porque Deus, Ele é misericordioso, mas Ele também tem, quando Ele quer fazer algo, nós temos que nos preocupar. A Bíblia também diz que a quarta característica de um avivamento: na ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia de Deus é o quarto segredo de um avivamento. Todo avivamento ao longo da história é obra da misericórdia divina. Todo avivamento é obra da misericórdia divina. Vamos ler no livro de avivamento, 2 Crônicas 39. Livro de 2 Crônicas 39. Olha o que diz: se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, o que Ele é? Ele é bondoso, compassivo, Ele não os rejeita, se vocês se voltarem para Ele. Então aqui nós vemos a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. O próprio rei Ezequias reconheceu isso, dizendo: porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos, acharão misericórdia perante os que levantam cativo, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus, Ele é piedoso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a Ele. A Bíblia nos diz também o avivamento sobre a misericórdia, que nós podemos entender também sobre o povo de Nínive. Foi a obra e a compaixão divina sobre aquelas vidas. Deus teve misericórdia. Primeiro, aquele povo era um povo ruim, maldoso, maltratava aquele povo, o povo de Deus. Quando Jonas, Deus mandou, os irmãos conhecem muito a história de Jonas. Jonas, ele ouviu o que Deus tinha
para fazer e para revelar ao povo de Nínive. Jonas, ele não foi pregar aquela palavra porque sabia e entendia que Deus, ele era misericordioso. Porque mesmo aquele povo sendo mau, mesmo aquele povo sendo ruim, Deus, se eles ouvissem a voz de Deus, Deus ia mudar o quadro da vida deles, como Deus mudou. Então, nós entendemos que aqui havia a manifestação de Deus e a misericórdia de Deus por aquele povo. Eles ouviram, fizeram jejum, se colocaram, se prostraram diante de Deus. Deus ouviu a oração e mudou o quadro daquele povo, porque Deus ia matar todos eles, mas Deus ouviu e teve misericórdia deles. É por esse motivo que eu e você estamos aqui, pela misericórdia de Deus. Quantos de nós outrora era ladrão, traficante, bandido, usava droga, usava isso, usava aquilo, mas a misericórdia de Deus veio sobre as nossas vidas, falou assim: eu vou alcançar fulano e vou tirar, e vou trazer para a minha preciosa presença. E alguém olha e fala assim: não era ladrão, não era traficante, não era bandido, não matava, não fazia isso, mas a misericórdia de Deus alcançou essas vidas. E esse é um grande avivamento, porque Deus, ele alcança essas vidas e essas pessoas, aleluia. Deus tem misericórdia. Um verdadeiro avivamento é o trânsito da misericórdia divina sobre a vida, pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condição espiritual. Quando nós olhamos para alguém que está lá na Cracolândia, quando nós vemos alguém num ponto de prostituição, quando a gente vê alguém fumando baseado, cheirando cocaína, bebendo, se maltratando todo nas drogas, na prostituição, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, alcança essas pessoas e fala assim: agora você vai ser cristão, você vai ser crente, você vai ser da Assembleia de Deus, você vai pôr um terno, vai servir a Deus, vai falar a minha palavra. O que é isso, irmão? É a misericórdia de Deus. E às vezes alguém olha e fala assim: não era aquele lá? Aquele que fazia isso, que fazia aquilo, ele fazia, mas agora a misericórdia de Deus alcançou aquela vida, transformou, trouxe ao lugar secreto e está adorando, engrandecendo e enaltecendo o nome do Senhor. O que é isso? É a benignidade, a bondade de Deus para a vida dessas pessoas, quando a condição espiritual, moral, civil, não importa, Deus alcança essas vidas e dá uma nova vida, porque Ele é Deus e Ele é poderoso, aleluia. Não é bom servir a Deus? Este é o verdadeiro avivamento, quando nós vemos Deus fazendo essas coisas através do tempo. Deus, Ele é Deus. Um avivamento da religião consiste em nova vida espiritual, transmitida aos mortos, de nova saúde espiritual, transmitida aos vivos. Então vamos estar vivos na presença do Senhor, porque Ele, para Ele, são todas as coisas. Que possamos, irmãos, estar nestas características, buscando ao Senhor em oração, buscando em jejum, em consagração, tendo a palavra como base das nossas vidas. Não é através de horóscopo, não é através de palavra de alguém, mas a orientação através da palavra de Deus na nossa vida. Senhor, eu quero uma resposta. Vai procurar, vai pedir ao Senhor uma resposta, que através da palavra Deus traz uma resposta. Quer avivamento? Teme ao Senhor, confia nele e Ele vai tudo fazer na tua vida. Quer avivamento?
confie que na misericórdia do Senhor, mesmo eu e você sendo pecador, Deus fala: eu tenho misericórdia. Nós somos pecadores, todos os dias nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, tenha misericórdia de mim. Mesmo involuntariamente eu peco, mas o Senhor, Ele tem misericórdia de mim e de você, e que possamos viver um avivamento, e que possamos estar na presença do Senhor, agradando a Deus, servindo a Deus, e que o Senhor possa nos abençoar. Nós não podemos mais dar continuidade, mas que essa palavra fique ao seu coração, e que você possa entender que essas 4 características têm que estar nas nossas vidas, para que nós tenhamos um avivamento, e um avivamento perfeito diante do Senhor. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe a todos.